Então, bom dia novamente para todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos à aula. Hoje, nossa aula será dividida em duas partes. Primeira parte, correção dos exercícios. E segunda parte, falar de trabalho da força-peso e, se der tempo, trabalho da força elástica, tá bom? Então, hoje, iremos corrigir a atividade e falar do trabalho da força-peso e trabalho da força elástica, tá certo? Então, a aula vai ser dividida hoje nesses dois momentos. Vamos lá. Questão 273. Sinceridade. Quem fez aí? Deu quanto a resposta? Sinceridade. Quem fez aí? Deu quanto a resposta? A questão fala assim, ó. Um automóvel de massa 1.000 kg. Massa é a letra M, né? Então, chega aqui e boto, ó, M igual a 1.000 kg, desloca-se em um trecho retilíneo. Retilíneo significa em linha reta. A força máxima que o motor pode exercer é 1.800. Então, a força é de 1.800 newtons. Admita que as forças de resistência ao movimento do carro se reduzem praticamente à resistência do ar e é dado por 1,5 V ao quadrado. Então, a força de resistência do ar é 1,5 V ao quadrado. Sendo V a velocidade do carro medida em metros por segundo, porque lembra que metros por segundo é o SI, né? E R é a força que é medida em newtons. Calcule a velocidade limite do automóvel nessas condições. Vamos lá. A velocidade limite é quando a força que está sendo exercida para frente nele foi igual à força que está sendo exercida para trás. Vamos supor que aqui, ó, esse carro lindo e perfeito que vocês, obviamente, não vão reclamar, porque vocês estão vendo a perfeição em forma de desenho. E aí, nós temos uma força F que puxa para frente e a força de resistência do ar que é aplicada para trás. Para chegar na velocidade limite, é quando essas forças se igualam. Então, a força de resistência do ar terá que ser igual à força que é aplicada nele para frente. A força de resistência do ar é 1,5 V ao quadrado. A força que é aplicada nele para frente é 1.800. Então, esse 1,5 que está multiplicando passa dividindo 1,5. Vocês concordam comigo que é 3 dividido por 2? 3 dividido por 2. Então, ó, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Fica 3.600 dividido por 3. Então, fica raiz de 1.200. Professor, e agora? 1.200 não tem raiz exata. Como é que eu faço para fazer? Você vai pegar 1.200 e vai fazer uma coisa na matemática chamada de fatorar. Por 2 dá 600. Por 2 dá 300. Por 2 dá 150. Por 2 dá 75. Por 3 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Aí você para. Lembra da fatoração que a cada dois números iguais, você tira um de dentro da raiz, né? Então, sai esse 2, sai esse 2, sai esse 5 e o 3 fica dentro da casinha. Então, fica 2 vezes 2 vezes 5, raiz de 3. 2 vezes 2 dá 4, vezes 5, 20. 20, raiz de 3 metros por segundo. Ele não pediu resposta aproximada, né? Ele só falou, calcule a velocidade. Pronto, calculamos. Se ele pedisse a resposta aproximada, aí agora eu iria tirar a raiz de 3, que é 1,7 aproximadamente, né?
Aí ficaria 20 vezes 1,7, que dá aproximadamente 34 metros por segundo. Se ele pedir aproximado, dá 34. Como ele não pediu aproximado, eu paro aqui, ó, em 20 raiz de 3 metros por segundo. Alguma dúvida? Deu para entender? Sejam sinceros. Tem dúvida? Não fica com vergonha. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Mas o importante, Nanda, é você entender. Você entendeu agora? Estou começando a achar que eu tinha feito errado. Pega o caderno, verifica, Elis. Entendeu? Agora eu entendi. Alguém tem alguma dúvida nessa? Eu posso passar para a próxima? Lembrando que a resposta final é 20 raiz de 3, porque ele não pediu aproximado. Se ele pedir aproximado, aí dá 34 aproximadamente. Beleza. Vamos para a questão 274. Uma esfera parte do repouso. O que significa partir do repouso? Quando a questão falar que alguma coisa parte do repouso, a gente já viu isso lá no início do ano, no assunto de movimento uniformemente variado. O que significa essa expressão? Partir do repouso. Quando parte do repouso, quem é a velocidade inicial? Isso mesmo, Maria. Perfeito. Zero. Em queda vertical no ar. Então, ela está caindo, ó. Ela está indo para baixo. A força resultante que age na esfera durante sua queda é Fr, que varia com velocidade, segundo a função. Força resultante, ó, ele deu para a gente já a fórmula prontinha, que lindo. Nem precisou a gente montar a fórmula da força resultante, ele já deu para a gente. Onde V é em metros por segundo e força é em newtons. A gente sabe disso, né? Que velocidade é metros por segundo no SI e força é em newtons no SI. Após certo tempo, a esfera passa a realizar movimento de queda uniforme. Então, ela tem movimento uniforme. Quem lembra qual é a característica principal do movimento uniforme? Quem lembra qual é a característica principal do movimento uniforme? Isso mesmo, Rai, perfeito. No movimento uniforme, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, é porque ela nem aumenta nem diminui. E se ela nem aumenta nem diminui, é porque a aceleração é igual a zero. Perfeito, Rai. Calcule a velocidade limite. Lembra que a velocidade limite é quando a força que puxa para cima, que é a força de resistência do ar, se iguala com a força-peso que puxa para baixo? Porque, ó, durante a queda, eu tenho a força-peso puxando para baixo e a força de resistência do ar puxando para cima. Quando elas se igualam, ou seja, o peso igual à resistência do ar, a velocidade atingiu a velocidade máxima, que é a velocidade limite, e agora a aceleração é zero. Então, aqui, ó, na força resultante, fica massa vezes aceleração. 50, eu repito, menos 2v ao quadrado. Deixa eu tirar aquele pontinho dali para não confundir, que foi sem querer. Ah, Beliz, mas eu não tenho a massa não, Beliz. Mas tudo bem, ó, você não tem a massa, ó, porque a aceleração é zero. E zero vezes qualquer coisa na matemática vai dar zero. Então, esse 2v ao quadrado que está negativo, ele passará para o lado esquerdo positivo. E esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, fica 50 dividido por 2, que dá 25. E a raiz de 25 é 5 metros por segundo. Se ele pedisse em quilômetros por hora, como é que eu transformo de metros por segundo para quilômetros por hora?
Portanto, que você coloca a força resultante igual a zero, Elis, não tem problema. Eu só quis mostrar porque vai dar zero. Vai dar zero porque força resultante é massa vezes aceleração. A massa eu não sei, a aceleração é zero. Zero vezes qualquer massa vai dar zero. Mas se você já botou direto zero de cabeça, não tem problema, porque você sabe que qualquer massa multiplicado por zero vai dar zero. É só porque eu quis fazer bem passo a passo, tá? Mas se você quiser botar já zero direto, Elis, fique à vontade, tá certo? Quem lembra como é que passa de metros por segundo para quilômetros por hora? Isso mesmo, Daila. Multiplica por 3,6. Mas não pediu, tá certo? Não pediu. Mas se pedisse, eu pegava esse 5 e multiplicava por 3,6, que daria 18 quilômetros por hora. Questão 274. A galera que não tinha conseguido fazer, que tinha ficado com dúvida, entenderam? Quem fez, acertou? Me digam aí como é que tá. Até agora, tudo bonitinho, tudo certinho. Lembrando, quem errou alguma, tira print da tela e vai salvando, né? Depois copia com calma de tarde, do que copiar agora, tá bom? Então, tira print da tela e depois de tarde copia com calma. Ou então assiste a aula de novo no YouTube, né? Que você pode rever o passo a passo de eu fazendo, porque eu sempre gravo a aula e depois posto no YouTube. Posso passar para a próxima? Posso passar para a próxima? Beleza. Essa acho que foi uma das mais difíceis, né? Não sei se vocês sentiram isso ou não, mas essa eu acho que é uma das mais complicadinhas. Uma empresa de transportes faz uma entrega de produtos para um supermercado. Um desses produtos é de dimensão considerável e peso elevado, o que requer o uso de uma máquina simples, que é o plano inclinado, para facilitar a descarga. Gente, aqui, ó, essa primeira parte do enunciado é aquela do blá blá blá, né? Perceba que não deu nenhuma informação útil, importante, que você não consiga tirar simplesmente olhando para a imagem. Então, quando é em prova, quando é em vestibular, quando é em Enem, sabe o que eu faço aqui agora? Depois que leio isso aqui que não serve para nada? Eu risco isso. Sabe por que eu risco? Porque se eu não souber fazer a questão, deixar ela aqui e passar para uma outra, quando eu voltar para tentar resolver ela, eu não vou reler esse enunciado, porque eu sei que esse enunciado não serve para nada e só vai me retirar tempo para pensar sobre a questão. Então, sempre que eu estou fazendo uma questão em prova, em vestibular e Enem, que eu vejo que alguma parte do texto não serve para nada, eu costumo riscar. Porque se eu não fizer ela agora, se eu passar por uma outra e deixar ela para depois, quando eu voltar, eu não preciso reler aquilo ali. Continuando, suponha que a inclinação do plano de apoio em relação à horizontal não seja suficiente para provocar o deslizamento da caixa. Opa, aqui tem uma informação importante. Essa inclinação aqui, ó, a gente não sabe quanto é essa inclinação, vou chamar de θ. Mas essa inclinação deixou a caixinha parada. Então a questão está falando que a caixinha está parada. Isso na física chama-se equilíbrio estático. Quando alguma coisa está parado, a gente chama de equilíbrio estático. Se tivesse em movimento uniforme, a gente chama de equilíbrio dinâmico. Nos dois casos, a força resultante é igual a zero. Não tem aceleração. Então, se é equilíbrio, não importa se é equilíbrio estático ou se é equilíbrio dinâmico, a aceleração é igual a zero. Então, sempre que está parado, isso significa equilíbrio estático. E equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico, tanto faz qualquer um dos dois equilíbrios, na física significa a mesma coisa. Não tem aceleração. Força resultante igual a zero. Até aqui, alguma dúvida? Resolva para a situação proposta as questões que se seguem. Até aqui no enunciado, alguma dúvida de interpretação? Não? Então, bora lá. Letra A. Represente graficamente as forças que atuam na caixinha. Representar graficamente nada mais é do que desenhar. Ele está pedindo para a gente desenhar
as forças que atuam na caixinha. Isso aí, a gente está careca de saber fazer, né? Porque eu pedi para vocês isso aí no assunto passado umas 3 milhões de vezes, não foi? Se não foi 3 milhões, foi 299 milhões, sei lá. Foi muito. Muitas vezes eu pedi isso aí para vocês. Que força puxa aqui para baixo? Que força puxa aqui para baixo? Isso, Rai. Que força a superfície aplica perpendicular aqui à caixinha? Perfeito, Maria. Essa força-peso, ela vai existir de verdade? Essa força-peso vai existir de verdade? Eu posso pegar esse peso e decompor ele em Px, então esse peso deixa de existir, e em Py. Tá certo? Lembrando, se eu desenhar o peso, eu não coloco nem Px, nem Py. Se eu desenhar Py e Px, eu não coloco o peso. E agora o atrito? O atrito fica para baixo do plano inclinado ou fica para cima? Para a caixinha ficar parada, o atrito vai atuar para baixo ou para cima do plano inclinado? Isso, perfeito. Aí aqui nós temos a força de atrito. Alguma dúvida no desenho? Por que, Nanda? Porque ele falou na questão que está parado. Se está parado, Nanda, e o PX puxa para baixo, o atrito tem que ser para cima, né? Porque para ficar parado, lembra, a força que puxa para a direita tem que ser igual à força que puxa para a esquerda, a força que puxa para cima tem que ser igual à força que puxa para baixo. Professor, eu botei só o peso, tá certo? Tá, Rai. Uma outra maneira de desenhar, ó, Rai, seria colocar só o peso, e aí você não decompõe ele, botar a força normal e botar a força de atrito. Essa maneira aqui também é válida, ó. Se você desenhar assim, você não coloca nem o Px, nem o Py, tá? Se você desenhar peso, força normal e força de atrito, você não bota nem Px, nem Py, porque Px e Py só aparecem se você decompor o peso. Se você não decompor o peso, se você desenhar o peso, aí você não desenha nem Px, nem Py. Agora, se você desenhou Px e Py, você não desenha o peso. Então, ó, dessa maneira aqui também é válida. Alguma dúvida na letra A, gente? Alguma dúvida na letra A? Letra B. Qual a intensidade? O que significa intensidade? O que significa intensidade? Isso. Parabéns, parabéns, isso mesmo. Qual o valor da força na direção do plano inclinado? Justifique. Qual a intensidade? Significa qual o valor. E aí, qual o valor que vocês acham que tem? Zero, né? Se a caixinha está parada, a força resultante tem que ser zero, né? Força resultante é zero. Justifique. Pois ela está parada. Alguma dúvida na letra B? Melhor ainda, Rai, sua frase ficou melhor do que a minha, pois a caixa está em equilíbrio estático. Sua frase ainda ficou melhor do que a minha, porque parada na física, para ficar mais bonitinho, a gente chama de equilíbrio estático. Eu prefiro, inclusive, do jeito que você fez do que do meu, tá? Letra C e última. Qual o valor do coeficiente de atrito entre a caixa e o plano, considerando que, para esse caso, a inclinação do plano de apoio é de 30 graus, sem que ela deslize? Vamos lá. Nós sabemos que, para ela não deslizar, a força Px que puxa para baixo tem que ser igual à força de atrito que puxa para cima. Px é peso
vezes seno do ângulo. E Φ é μ vezes a força normal. Peso, eu vou repetir por enquanto. Seno do ângulo é seno de 30, que foi o ângulo que ele deu. Mi, eu não sei porque é o que ele quer. E força normal, ó, força normal, ela não tem fórmula. Mas qual é a força que equilibra aí a força normal? A força que equilibra a força normal é o PY. Então, nós podemos substituir força normal por PY. E PY é peso vezes cosseno, né? Porque se PX é peso, ó, PX, você lembrou que PX é peso vezes seno. Então, PY só pode ser o outro, que é peso vezes cosseno. O que eu posso fazer com esse peso que está dos dois lados, ó? Eu posso pegar esse peso aqui, ó, que está dos dois lados, ó, e cortar. Então, o coeficiente de atrito fica seno de 30 sobre cosseno de 30, seno sobre cosseno. Você concorda comigo que o nome é tangente? Seno sobre cosseno. Você concorda comigo que na matemática o nome disso é tangente? E a tangente de 30, você pode fazer com a tabelinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí depois você faz toda a parte de baixo da tangente, que é seno sobre cosseno. Então lembra daquilo? Vai ficar raiz de 3 sobre 2. Ah, beleza. Eu só fiz pegar o seno ali que ele deu, que é 0,5, e dividir pelo cosseno, que é 0,87 que ele deu. Tudo bem. Mas eu acho que é muito mais difícil dividir 0,5 por 0,87 do que calcular a tangente de 30, né? Eu acho que a tangente de 30 é mais fácil. Mas se você acha mais fácil dividir 0,5 por 0,87, para mim não tem problema nenhum. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Raiz de 3 sobre 3, tá? Desculpa aqui, ó. Escrevi errado. Raiz de 3 sobre 3. Desculpa, ó. Raiz de 3 sobre 3. Eu botei raiz de 3 sobre 2 sem querer. Perdoe. E aí, lembrando, quem não quiser fazer a tangente de 30, é só dividir seno de 30 por cosseno de 30. Aí você bota 0,5 dividido por 0,87. Também vai dar o mesmo valor. Mas eu prefiro chamar de tangente de 30. A partir de onde, Rai? A partir de onde? Me diga aí que você não entendeu. Letra A, letra B, letra C. Do início, desde a letra A? Ah, letra C. Vamos lá. Para a caixa ficar parada, a força que puxa para baixo tem que ser igual à força que puxa para cima. Você sabe, né? Então, para ela ficar parada, PX, que puxa para baixo, tem que ser igual a FAT, que puxa para cima. PX é uma fórmula. PX é peso vezes seno. Então, bota aqui, ó, peso vezes seno. FAT também é uma fórmula. Mi vezes a força normal. Então, bota aqui, mi vezes a força normal. Então, o peso, e eu não vou fazer nada, vou botar P. O seno é o seno de 30, igual a mi, que eu quero, e força normal. Força normal, olha aqui em cima, ó. Força normal, ela não tem fórmula. Eu sempre tenho que procurar qual é a força que equilibra a força normal. A força que equilibra a força normal é o PY. Então, força normal vai ser substituído por PY. E qual é a fórmula de PY? É peso vezes cosseno. PY é peso vezes cosseno. Então, aqui na força normal, eu boto PY
e PY é peso vezes cosseno. Aí eu corto, ó, o peso da direita com o peso da esquerda, porque na matemática, quando eu tenho a mesma incógnita do lado direito e do lado esquerdo, e só tem multiplicações ou divisões, eu posso cortar. E o cosseno de 30, que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, fica seno de 30 dividido por cosseno de 30. Aí, seno de 30 é 0,5, cosseno de 30 é 0,87. Mas, dividir 0,5 por 0,87 eu acho difícil. Então, eu sei que seno sobre cosseno chama-se tangente. E tangente de 30, a gente sabe de cabeça, pelaquela tabelinha, que é raiz de 3 sobre 3. Yasmin, você substituiu o peso por massa vezes gravidade? Não tem problema nenhum, Yasmin. Se você substituir o peso, Yasmin, por massa vezes gravidade, você vai ter massa vezes gravidade do lado direito e você vai ter massa vezes gravidade do lado esquerdo. E aí você vai cortar de novo a massa do lado direito com a massa do esquerdo, a gravidade do lado direito com a gravidade do lado esquerdo. Não vai mudar em nada. A resposta fica igualzinha, tá bom? Não tem problema nenhum. Tá certo? Alguma dúvida ainda na 281? Alguma dúvida ainda, gente, na 281? Não. Vamos lá. 282. Essa já foi mais fácil, né? A 281 era mais difícil. Essa daqui já foi mais fácil. Um bloco de 6 quilogramas. Então, chega aqui e bota, ó, massa. Eu sempre gosto de retirar as informações do que eu estou fazendo. Eu vou lendo e vou ou sublinhando ou colocando aqui embaixo as informações. Para mim, pelo menos, fica mais fácil. Sobe um plano inclinado da figura sobre a ação de uma força externa paralela ao plano. Então, tá lá a figura, ó. Tem uma força puxando a caixinha para cima e ela sobe. O coeficiente de atrito, μ, é a raiz de 3 sobre 2. Então, μ, que é o coeficiente de atrito, é a raiz de 3 sobre 2. Ele é uma grandeza adimensional. Quem lembra o que significa eu falar que o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional? Quem lembra o que significa eu falar que o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional? Quem lembra o que significa ser adimensional? Não lembra? Adimensional significa não tem unidade de medida. É isso mesmo, Rai. Isso mesmo, você acabou de colocar aí quando estava falando. Adimensional significa não ter, unidade de medida. Coeficiente de atrito é só um número que me diz se tem pouco atrito ou muito atrito. Mas ele não tem unidade de medida. Qual o valor da força externa para que o bloco suba em movimento uniforme? Se ele vai subir em movimento uniforme, é porque a velocidade é constante, e se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Vocês concordam com isso? Movimento uniforme significa aceleração igual a zero. Qual é o primeiro passo sempre para resolver essas questões de força, envolvendo leis de Newton, bloquinho, força? Qual é o primeiro passo sempre? Então, vamos lá. Que força o plano inclinado aplica aqui perpendicular à caixinha? Que força o plano inclinado aplica aqui perpendicular à caixinha? Força normal. A gente sabe que, de verdade, existe força-peso para baixo. Mas a gente não quer a força-peso, né? Porque a gente sempre decompõe ela. Então, vamos desenhar logo direto? Nós temos PY na direção da força normal, porque PY equilibra a força normal. E nós temos PX sempre no fim do plano inclinado. Além disso, tem a força de atrito. Eu desenho um atrito na direção de F, no sentido de F ou no sentido de PX? Eu desenho a força de atrito no sentido de F ou de PX? Por quê? Por que, Daila? Por que, Rai? Porque ele tem que ser contra o movimento. A questão falou que está subindo.
Então, a força de atrito tem que estar para baixo. Pronto. Desenhei todas as forças. Agora, bora lá escrever a equação. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Para cima, eu tenho a força F. Para baixo, eu tenho Px e faz. Como é sentido oposto, eu vou subtrair. A massa é 6 e a aceleração é 0. Esse F, ele fica quietinho do lado esquerdo e Px está negativo, passa para o outro lado positivo. E o Fat negativo passa para o outro lado positivo. 6 vezes 0 é 0. Então, eu não preciso colocar. Até aqui, que eu acabei de circular aí e fiz uma setinha. Vocês entenderam? Não entendeu? Vamos lá. Segunda lei de Newton. O que é que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Que força puxa para cima? F, na direção do movimento. Então, ela é a primeira. Que força puxa para baixo? Px e Fat. Então, como está para baixo, no sentido contrário, tem que ser menos Px menos Fat. Igual a massa, que é 6, vezes a aceleração, que é 0. Por que, Belis, a aceleração é 0? Porque ele falou que o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, lembre-se que a velocidade ela é constante. E se a velocidade é constante, não tem aceleração. 6 vezes 0 vai dar 0. Então, 6 vezes 0 eu não preciso colocar. O Px está negativo na esquerda, ele passa para a direita positivo. O Fat está negativo, ele passa para o lado positivo também. Alguma dúvida ainda? Quem disse que não tinha entendido por que F é igual a Px mais Fat? Não, está exatamente igual mesmo, Rai. Porque 6 vezes 0 não vai dar 0? Dá exatamente igual. Perceba que se você fizer o jogo de sinal, ó, menos com Fat fica menos Fat, menos com Px fica menos Px. Dá exatamente igual. Você só fez adiantar que botar aqui 6 vezes 0 vai dar 0. Não muda nada. Tá tudo certinho. Alguma dúvida tem aí? Se eu só usar a do Fat, então tá errado? Tá. Se você só usar a do Fat, tá errado, porque o F é Fat mais Px. Se botar só o Fat, sim, vai estar errado. Então, F eu não tenho, é o que eu quero descobrir. Px é peso vezes o seno do ângulo, que ele falou que foi 30. E Fat é μ vezes a força normal. Peso é massa vezes gravidade. Seno de 30 é 1 sobre 2. Mi, ele falou que é raiz de 3 sobre 2. E a força normal, ela não tem fórmula. Mas a força normal, mesmo não tendo fórmula, eu posso substituir por alguma força que equilibra ela. A força que equilibra a força normal é o PY. Então, aqui na força normal, ó, eu substituo por PY. Então, fica F igual a massa, que é 6, gravidade, que é 10, vezes 1 dividido por 2, mais raiz de 3 dividido por 2, vezes PY. PY vai ser peso vezes cosseno de 30. Então, fica 6 vezes 10, 60. Vezes 1, 60. Dividido por 2, 30. Mais raiz de 3 sobre 2, vezes peso, que é 6 vezes 10, vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Aí, como eu estou sem espaço, eu vou botar aqui já o valor direto, tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes 6 dá 18. 18 vezes 10 dá 180. 180 dividido por 4 dá 45. 45 mais 30
dá 75. Então, a resposta final é 75. Eu calculei PX e FAT separado? Sim, claro, vai dar o mesmo. É só porque eu fiz tudo junto. Mas óbvio que você pode fazer separado e depois botar só o valor. Sim, você pode fazer separado, depois botar só o valor sem nenhum problema. Tem que dar certo do mesmíssimo jeito. É só porque eu fiz tudo junto e você fez cada parte separada. Dá uma olhadinha de novo, Maria. A última linha é só conta, Maria. Não tenho muito o que fazer porque é só continha, eu estou sem espaço e eu não tenho como fazer ali. Mas só fazer multiplicação. A última linha é só fazer multiplicação. É raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes 6 vezes 10 dividido por 4. É só multiplicação. Não fiz nada de diferente, não. Eu só botei logo direto o valor porque eu estou sem espaço. Tá? Mas não tem nada ali que não seja só multiplicar e dividir. Alguma... Professor, licença, Pois não? posso tirar uma dúvida? Claro. Eu entendi que o senhor fez essa equação porque FR igual a M vezes A. Isso aí eu entendi. O senhor fez a equação, igualou e achou tudo. Entendi. Mas como é que F pode ser igual a PX mais FAT? Porque se F fosse igual a PX mais FAT, não ia ter movimento. Olha o erro. Já falamos sobre isso. Já teve um erro desse também nas aulas retrasadas, mas é bom acontecer esses erros para a gente poder tirar a dúvida de novo. Vamos lá. Quem sabe responder ao colega aí? Vou abrir aqui o slide que fala sobre isso. Mas quem sabe responder ao colega porque isso é possível sim? Ó, vou abrir o slide aqui de aulas passadas. Lembre-se que se força resultante igual a zero, ele não está necessariamente parado. Vocês estão errando no conceito da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton diz que se força resultante é igual a zero, ele está em equilíbrio, ele não está parado, ele está em equilíbrio. Existem dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio estático, que ele está parado, e o equilíbrio dinâmico, que ele está em movimento retilíneo uniforme. Então, não é porque a força resultante é zero que ele está parado. Isso é um erro muito grave, não era para você estar cometendo mais, porque já foi cometido aqui 2, 3 vezes esse mesmo erro e eu abri esse mesmo slide. Mas vamos lá, vou falar de novo. Não é porque não tem força resultante que não tem movimento. Para ter movimento, não precisa ter força resultante. Agora, para ter movimento uniformemente variado, aí sim a força resultante tem que ser diferente de zero, porque tem que ter uma aceleração diferente de zero para que a velocidade ela mude. Então, vou repetir. Se a força que puxa para a direita, 20 newtons, é do mesmo valor de duas forças, por exemplo, de 10, que puxa para a esquerda, a força resultante é zero, e isso não significa necessariamente que o corpo está parado. Isso só significa que ele está em equilíbrio. E existe dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio que ele realmente está parado, que é o equilíbrio estático, e o equilíbrio que ele está em movimento retilíneo uniforme, que é o equilíbrio dinâmico. Nos dois casos, a força que puxa para cima é igual à força que puxa para baixo, tá? Então, toma cuidado, porque isso já foi coisa que a gente já falou e vocês não estão lembrando dessa parte, ó. Se não há força sobre o corpo, ou a soma das forças é nula, é equilíbrio, mas existe o equilíbrio que ele está parado e existe o equilíbrio que ele está em movimento retilíneo uniforme. Então, foi bom a gente voltar nesse assunto aqui. Foi boa essa pergunta para deixar isso mais claro mais uma vez, tá? Então, ó, se essa força que puxa para cima é igual às forças que puxam para baixo, não significa necessariamente que ele está parado. Significa que ele está em equilíbrio. Aí existe, sim, o equilíbrio que ele está parado, é uma possibilidade, e existe o equilíbrio que ele está em movimento. Só que é movimento retilíneo uniforme, ou seja, é movimento sem aceleração.
Então, ó, se a gente voltar aqui na questão 281, essa daqui também falava que ele está parado. Ó. Deixa eu até apagar aqui isso. Nessa questão, ó, falava que esse bloquinho estava parado. Então, ó, a força que tinha para cima, que era o FAT, tinha que ser igual à força que tinha para baixo, que era o PX. Lembra que eu botei aqui em cima, ó, equilíbrio, que eu até apaguei agora, mas eu botei aqui em cima. Então, se está parado, como na questão 281, ou se está em movimento retilíneo uniforme, como na questão 282, nesses dois casos, o nome é equilíbrio. Só que em um é equilíbrio estático, ele está parado, e no outro é equilíbrio dinâmico. Ele está em movimento, mas movimento sem aceleração. Lembraram? A gente já estudou sobre isso aí. Primeira lei de Newton. Não pode esquecer isso. Isso é uma coisa mais importante, viu? Não pode esquecer. Equilíbrio não significa ficar parado. Equilíbrio significa não ter aceleração. E eu posso não ter aceleração ficando realmente parado, ou eu posso não ter aceleração em um movimento retilíneo uniforme, ou seja, em um movimento em linha reta com velocidade constante. Então, foi muito bom para a gente tirar essa dúvida mais uma vez, porque então significava dizer que vocês não estavam entendendo essa parte do conteúdo ainda mais quando eu perguntei para vocês. A maioria botou aqui não sei, não sei, não faço ideia, né? Então, significava dizer que vocês ainda não assimilaram o conceito da primeira lei de Newton. É sempre bom estar voltando os slides e revisando. Não fica só na aula. Lê os slides, lê o livro, né? Porque tudo aquilo que a gente só ouve, a gente absorve pouco. É bom que a gente leia. Quando a gente lê algo, a gente absorve melhor. Então, lê o capítulo, lê os slides, tá certo? Alguma dúvida na 282 ainda? Alguma dúvida na 282 ainda? Não. Vamos lá. 311. Essa aqui já foi mais fácil, né? Essa aqui já foi bem mais simplesinha. Um bloco está se deslocando numa mesa em movimento retilíneo uniforme. Vamos lá, ó. Movimento retilíneo uniforme. Olha o que a gente acabou de falar. Então, a aceleração é zero, porque a velocidade ela é constante, e o nome disso na física é equilíbrio dinâmico. Não tem força resultante, mas tem sim movimento. É só porque a força que puxa para a direita é do mesmo valor da força que puxa para a esquerda. A força F é de 20 newtons. Então, está falando que essa força F aqui em cima, ó, é 20 newtons. Determine, letra A, o trabalho da força F e da força de atrito num deslocamento de 2 metros. Então, vamos lá. Qual é a fórmula de trabalho? Aí, para digitar no celular, pode digitar trabalho com a letra T, tá? Porque a gente não tem como digitar aquela letra grega tal, né? Então, aí no celular... Aliás, digita W. Lembra que W também pode ser uma letra usada? Que é work, que é trabalho em inglês. Isso mesmo, Rai. Parabéns. Trabalho é igual a força vezes D vezes cosseno do ângulo. Mas nesse caso, qual é o ângulo entre a força F e o deslocamento? Nesse caso, qual é o ângulo entre a força F e o deslocamento? Então, se o ângulo é zero, a fórmula fica só F vezes D. Vocês lembram por quê? A fórmula fica só F vezes D quando não tem ângulo? Por que a fórmula fica só F vezes D quando não tem ângulo? Isso, perfeito. Porque o cosseno de zero é 1. Se o cosseno de zero é 1, eu já posso colocar direto essa fórmula daqui de baixo. Ô, professor, eu posso colocar direto na hora da prova já a fórmula daqui de baixo que está circulando e botando as setinhas aí? Pode. Isso pode fazer sem nenhum problema.
Sempre que você vê que a força é paralela, já pode botar direto essa fórmula aí que está circulada. Então, a força F, ele falou que é 20, o deslocamento, ele falou que é 2, então, trabalho dá 40. Trabalho é medida em joules, que trabalho é energia necessária para deslocar um objeto. E ele pediu o trabalho do FAT. E como é que seria a fórmula do trabalho do FAT? O trabalho de F a gente já calculou. E qual seria a fórmula do trabalho de FAT? Qual seria a fórmula do trabalho de FAT? Por que negativo, Rai? Tá certo. Tá certinho. Mas por que negativo? Quem lembra por que negativo? Tá certinho. Porque o ângulo é de 180, né? E o cosseno de 180, que é o ângulo raso, como o Rai falou, o cosseno de 180 é menos 1. Mas na prática, nem precisa lembrar disso. Na prática, é só lembrar. Contra o movimento, o trabalho é negativo. A favor do movimento, o trabalho é positivo. Na prática, é só lembrar disso, ó. F está a favor do movimento. O trabalho é positivo. O trabalho é motor. Mas o ângulo agora não era zero? Não, Rai. Não, Maria. Desculpa, Rai não. Não, Maria. O FAT, o ângulo é 180, ó, porque a caixinha está indo para frente, que é o deslocamento, e o FAT está para trás. O ângulo de FAT com deslocamento não é zero. O ângulo de FAT com deslocamento é um ângulo raso. É um ângulo de 180 graus. E o cosseno de 180 é menos 1. Então, a fórmula... Lembra lá do slide? Deixa eu voltar aqui para você. Deixa eu voltar para você aqui, ó. Lembra aqui, ó. Quando a força é contra o deslocamento, ó. Quando a força é contra o deslocamento, o cosseno é de 180. E o cosseno de 180, ó, é menos 1. Então, a fórmula fica menos F vezes D. Tá certo? Lembrando que quando é positivo, ele é classificado como motor. E quando é negativo, ele é classificado como resistente. Não pediu a classificação. Eu só estou falando para poder relembrar. Mas ele não pediu ali para classificar. Então, vamos voltar aqui. Então, FAT vezes D. Agora, bora lá. Qual é o valor de FAT? Qual é o valor de FAT? Quem sabe me dizer qual é o valor de FAT? Por que, Rai? Tá certo. E por que 20, Rai? Tá certinho. Mas por que o FAT é 20? Mas por quê? Vocês fizeram atividade, vocês botaram 20 por algum motivo. Mas por que FAT é 20? Porque não adianta a gente só fazer as contas no modo aleatório, né? A gente tem que pensar a respeito. Certo, Nanda? E por que igual a força, Nanda? Tá certo. Realmente, o FAT é igual a 20 porque é igual a força F. Mas por que o FAT é igual a 20 que é igual a força F? Isso aí. Perfeito, Rai. Porque o movimento é uniforme e eles estão em equilíbrio. Não está parado não, Yasmin. Cuidado. Cuidado, vocês estão confundindo isso muito. Ele não está Equilíbrio parado. dinâmico. É, isso aí, cara. Perfeito. Vocês estão confundindo isso muito. Ele não está parado. Ele está em equilíbrio. E nesse caso específico, em equilíbrio dinâmico. Então, significa dizer que a força F que puxa para a direita, que é 20, é igual à força FAT que puxa para a esquerda, que também tem que ser 20. A força resultante, que é zero. Não é o FAT ou o F que é zero. É a força resultante. Lembre que a força resultante é a soma de todas as forças. Então, lembre-se que se não tem força resultante, ele está em equilíbrio. Ele não está parado. Ele está em equilíbrio. Aí sim, existem dois tipos de equilíbrio.
O corpo, quando não tem força resultante, uma possibilidade ele está parado, mas uma outra possibilidade ele está em movimento retilíneo uniforme. Então, o FAT é 20, porque o movimento é uniforme e a força que puxa para a direita é igual à força que puxa para a esquerda. E o deslocamento é 2. 20 negativo vezes 2 dá menos 40 joules. Lembrando, quando o trabalho é negativo, ele é classificado como resistente. Não perguntou na questão. Eu só estou ajudando a gente a lembrar do assunto. Quando é positivo, ele está a favor do movimento e é classificado como motor. Quando é negativo, ele está contra o movimento e ele é classificado como resistente. Fui claro? Alguma dúvida na letra A? Letra B está bem fácil agora. Letra B está bem fácil. Qual é o trabalho da força resultante? Letra B está bem fácil. Qual é o trabalho da força resultante? 0. Perfeito. Perfeito. A força resultante é 0. Posso apagar isso aqui porque eu estou sem espaço para fazer aqui? A letra A eu posso apagar porque eu estou sem espaço para fazer a letra B? Quem quiser, tira print aí agora, porque eu vou apagar. 1, 2. Tirou o print aí? Apaguei. Letra B, ele pediu o trabalho da força resultante. Então, é força resultante vezes deslocamento. A força resultante é 0. Por quê, Beliz? Porque a força resultante tem que ser F menos FAT. Porque F aponta para a direita, FAT aponta para a esquerda. Em vetores em sentido oposto, a gente subtrai. Então, fica 20 menos 20, que dá 0. Vezes o deslocamento, que é 2. 0 vezes 2 vai dar 0. Então, é por isso que o trabalho da força resultante é 0. Alguma dúvida no trabalho da força resultante? Alguma dúvida no trabalho da força resultante? Ou você poderia fazer assim, ó. Trabalho da força resultante é o trabalho da força F, que puxa para a direita, mais o trabalho da força FAT, que puxa para a esquerda. Então, a força F, o trabalho foi 40 positivo, e a força FAT, o trabalho foi 40 negativo. Quando você somar os dois, também vai dar 0. Você pode fazer das duas maneiras, da maneira que você achar melhor. Das duas maneiras dá certo. Entenderam a segunda maneira? Não precisa fazer das duas maneiras, tá? Não precisa fazer dessa e dessa. Escolhe uma das duas e faz. Eu só estou mostrando que tem 2 caminhos para fazer, tá certo? Eu não estou falando que você tem que fazer pelos 2 caminhos. Eu só estou falando que tem 2 caminhos. Alguma dúvida ainda na 311? Tá vendo por que é importante fazer atividade? Eu estou percebendo que vocês tinham muita dúvida ainda na parte teórica, do que é equilíbrio dinâmico, do equilíbrio estático. E se não é o colega perguntando, que não ficou com vergonha de perguntar, e parabéns, perdoe-me porque pela voz não reconheci quem foi. Se não é ele João perguntando. Guilherme, professor. Quem foi? João Guilherme. Parabéns, João, porque se não é você perguntando e não ficando com vergonha de tirar a dúvida, a maioria da turma aí, ó, se não quase 100%, não saberia o porquê estava fazendo aquelas coisas lá. Estava fazendo a conta só por fazer, no modo aleatório, aí depois chegasse lá na prova, no Enem, ia errar porque não estava sabendo o que estava fazendo, estava só fazendo por fazer. Vamos lá. 312. Essa aqui foi mais simples, né? Do que a 311. A jovem da figura desloca sua mala da viagem aplicando por meio de um fio uma força de tração de 1 vezes 10 a quadrado newtons. Então, a tração é 100. Você concorda comigo? Porque 10 a quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 1 vai dar 100. Formando um ângulo de 60 graus. Então, o ângulo é 60 graus. Determine o trabalho. O trabalho eu não tenho.
sabendo que o deslocamento foi de 50 metros. Será que agora eu posso usar a fórmula só F vezes D? Será que agora eu posso usar a fórmula só F vezes D? Não. Por que não? Quem sabe me Porque, dizer por que agora porque o não ângulo posso não usar? é zero. Perfeito. Porque agora o ângulo não é zero. Então agora eu tenho que usar a fórmula todinha. Não é um caso especial, é o caso geral. Então, a força F, ele falou que era 100, que é a tração. Aliás, bora fazer aqui com calma, ó. Vou até fazer bem passo a passo. Então, vou botar aqui primeiro a fórmula geral, F vezes D vezes cosseno. Aí o F é a força de tração, deslocamento, vezes cosseno de 60. Eu estou fazendo bem passo a passo, mas vocês poderiam fazer direto, tá bom? Já botar os valores sem nenhum problema. Tração é 100, deslocamento é 50 e cosseno de 60 é 0,5. Então, quem fizer a continha vai ficar 2.500. Trabalho é medido em Joule. Ele não perguntou, mas se ele perguntasse, seria classificado como motor, porque a força está a favor do movimento e o trabalho, então, ele é positivo. Ele não perguntou, mas como eu gosto, né, de sempre explicar um pouquinho mais para vocês, é isso aí que significa trabalho motor. É quando a força é a favor do movimento e então o trabalho é positivo. Caso ele pedisse para classificar. Alguma dúvida na 312? A 312 foi bem fácil. Então vamos para a última, 313. O gráfico a seguir representa a variação da intensidade da força resultante F. Qual é o primeiro valor da força F? Olha para o gráfico aí. Me responde no chat. Qual é o primeiro valor da força F? Essa vocês não conseguiram? Tudo bem. Bora fazer juntos. Mas qual é o primeiro valor da força F ali? 0. Beleza. Quando a distância é 1, qual é o valor da força F? Quando a distância é 1, qual é o valor da força F? E quando a posição é 3? Quando a posição é 3, qual é o valor da força F? Quando a posição é 3, qual é o valor da força F? 0. Perfeito. Então, pergunta. A força F é constante ou é variável? A força F é constante ou variável? Perfeito, variável. Então, será que agora eu posso usar aquela fórmula que é trabalho igual a F vezes D vezes cosseno do ângulo? Será que eu posso usar essa fórmula agora? Por que não? Por que eu não posso usar essa fórmula? Por que eu não posso usar essa fórmula? E aí, por que será que eu não posso usar essa fórmula? Perfeito, perfeito, isso mesmo, ó. Se você voltar no slide, sempre estude pelo livro e pelos slides. Se você voltar, vai ter lá escrito, ó. É só estudar, ó. Trabalho de uma força constante. Essa fórmula só é quando a força é constante. Ô, Belis, e como é que eu faço quando a força é variável? Também está lá no livro ou no slide, ó. Quando a força é uma força variável, uma força qualquer, você calcula o trabalho pela área. Então, vamos lá. Vamos voltar para a questão. E a gente sabe que a gente não pode usar essa fórmula. Sabendo que a força tem a mesma direção e o mesmo sentido, então a força mudou o valor, mas ela não mudou nem a direção, nem o sentido. Calcule a aceleração máxima, letra A. Onde é que a aceleração vai ser máxima? Quando a força for 0 ou quando a força for 4? Quando é que a aceleração vai ser máxima? Exato. Então, a força resultante não é massa vezes aceleração? A aceleração vai ser o maior valor quando a força for o maior valor. O maior valor de força é 4. A massa, ele falou que é 2, ó.
A massa é 2, a aceleração é o que eu quero. Então, a aceleração máxima dele é 2 metros por segundo ao quadrado. Alguma dúvida na letra A? Alguma dúvida na letra A? Letra B e última, o trabalho da força F entre 0 e 3. Então, lembre-se que a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho. E que figura geométrica é essa aqui formada pela área do gráfico? Como é o nome dessa figura geométrica aqui? Triângulo. Então, o trabalho vai ser igual à área de um triângulo, que é base vezes a altura, dividido por 2. A base é 3, a altura é 4, dividido por 2. Então, o trabalho é 6 joules. Alguma dúvida na letra B? Porque você não pode usar a fórmula. A fórmula só pode usar se a força for constante. Quando a força não é constante, tem que calcular pela área do gráfico. Alguma dúvida? Todo mundo que estava com dúvida na atividade, quem tinha ficado com dúvida aí, realmente entendeu? Alguém quer tirar dúvida de alguma questão que eu já fiz, mas ainda assim está com dúvida? Não? Então, para encerrar, eu vou falar aqui rapidinho, é coisa de 5 minutos, do trabalho da força-peso. É bem simples. Gente, eu quero calcular o trabalho da força-peso. E a fórmula é essa. O que eu vou fazer com esse F aí? Eu quero calcular o trabalho da força-peso e a fórmula é essa. O que eu faço com esse F aí, que é uma força geral? O F é uma força geral. Só que agora eu não quero de uma força geral. Eu quero o trabalho específico da força-peso. O que eu faço com esse F aí? Botar massa vezes aceleração? Não. Eu quero o trabalho da força-peso. Da força-peso. Então, ó, esse F vai virar P. Né? Se eu quero o trabalho da força-peso, o F, que é uma força qualquer, vira a força-peso. A força-peso é P. E o deslocamento, que é horizontal, quando você anda na horizontal, de um ponto a outro ponto, chama-se deslocamento. Quando é na vertical, de um ponto a um outro ponto, chama-se altura. Então, deslocamento virou altura. Tá claro porque a fórmula que era F vezes D ficou P vezes H? Porque F é força. Só que agora eu quero a força peso. Então, F ficou P. Deslocamento é na horizontal. Na vertical, deslocamento chama-se altura. Também é deslocamento, tá? Também é deslocamento. Só que deslocamento na vertical chama-se altura. Por isso que a fórmula fica P vezes H. P significa peso, H significa altura. Deu para sacar? Deu para entender que não é uma outra fórmula? Porque as pessoas ficam neuróticas achando que é uma outra fórmula. Aí é coisa de gente doida. Não é uma outra fórmula. É a mesmíssima fórmula aplicada para a força-peso. Vou repetir. É a mesmíssima fórmula aplicada para a força-peso. Tudo bem? Todo mundo entendeu porque a fórmula ficou P vezes H? Só que tem dois casos. O objeto pode estar descendo ou o objeto pode estar subindo. Vamos fazer aqui o primeiro caso. O objeto descendo. Se ele está indo para baixo e o peso sempre aponta para baixo, você concorda comigo? Ângulo é zero. O ângulo é zero, perfeito. Ó. Você concorda comigo que não tem ângulo entre eles, porque os dois apontam para baixo? E se o ângulo é zero? Lembra que a gente falou na estante, ó, que o João acabou de falar aí, ó, se o ângulo é zero, o cosseno de zero é 1, né? Então ficaria P vezes H vezes 1. Aí precisa colocar esse vezes 1 aqui? Não. Então, se o objeto desce, essa fórmula, que é P vezes H vezes cosseno, fica só P vezes H. Deu para entender, gente? Porque quando desce é só P vezes H?
não tem a parte do cosseno, porque fica cosseno de zero, e cosseno de zero é o número 1. Quando sobe, o objeto sobe, só que o peso é para baixo. Que ângulo é esse? Uma coisa está para cima, outra coisa está para baixo. Ó, que ângulo é esse? 180. E quem lembra o cosseno de 180 Menos e 1. ângulo raso. Cosseno de 180 é menos 1. Não escutei o que você falou, João. Desculpa, na hora eu falei junto. Tudo bem, falei menos 1. É porque eu tô no celular aqui aí pra digitar dar um trabalho, aí eu tô falando no microfone. Pode falar, à vontade. Fique tranquilo, tranquilo. Por isso que a fórmula fica menos P vezes H. Porque ficaria P vezes H vezes menos 1. Então, é mais fácil botar logo só P, negativo, vezes H. Lembra que quando negativo é resistente, quando é positivo é motor, não mudou nada. Continua tudo igualzinho. Então, eu vou te dar uma dica. Quando desce, o peso é a favor do deslocamento. Então, é positivo. Quando sobe, o peso é contra o movimento. Então, é negativo. Só você decorar isso, porque a fórmula é a mesma. Ó. P vezes H. P vezes H. Só que um é positivo e o outro é negativo. Tá claro, gente? Me digam aí se tá claro. Sim? Vocês conseguiram compreender que não é uma outra fórmula? Vocês conseguiram compreender que é a mesma fórmula lá do início, só que agora eu substituo o F pelo P e o D vezes o H? O D pelo H, melhor dizendo? Ô, Belis, e se agora estiver na horizontal? Porque você falou subindo e você falou descendo. E se estiver na horizontal? Se estiver na horizontal, o objeto está indo para frente. O peso sempre, sempre, sempre aponta para baixo. Que ângulo é esse? O ângulo é 90. E lembra que o cosseno de 90 é zero? Então, significa dizer que quando o movimento é na horizontal, o peso não realiza trabalho. Ele não influencia no deslocamento. Ele não realiza trabalho. Porque lembra que o peso ele vai se equilibrar com a força normal nesse caso? Se ele se equilibra com a força normal, ele nem ajuda, nem atrapalha. Tanto que ele nem entra nas nossas continhas, lembra? Então, quando o movimento é na horizontal, o peso não realiza trabalho. O peso só realiza trabalho se for para subir ou se for para descer, na vertical. Se for na horizontal, ele não realiza trabalho. Tá claro isso na cabecinha de vocês? Se eu voltar aqui, ó, no slide lá da primeira aula, ó, vocês vão ver que a gente fez essa mesma coisinha, ó, tudo igualzinho, mas para uma força F. Ó, a favor do movimento, contra o movimento, 90 graus. A gente fez tudo igualzinho para a força F. Eu só fiz substituir agora a força F pela força peso, mas fica tudo igual, igual. Então, vou repetir. Se o objeto desce, o peso é a favor do movimento. Então, o trabalho é positivo. Se o objeto sobe, o peso é contra o movimento. Então, o trabalho é negativo. Quando é positivo, o nome é motor. Ele é classificado como motor. É um nome, é uma classificação. Quando é negativo, ele é classificado como resistente. E se o movimento for na horizontal? Se o movimento for na horizontal, o peso nem ajuda, nem atrapalha. Ele nem é motor, nem é resistente. Porque na horizontal, o peso equilibra com a força normal. Então, na horizontal, não tem trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso é zero, é nulo. Deu para entender? Vocês conseguiram compreender que trabalho da força-peso não é uma outra fórmula, é a mesmíssima fórmula que a gente já tinha visto antes. Eu só fiz substituir F por P.
Uma coisa curiosa, o trabalho da força-peso não depende da trajetória. Se eu for de A até o ponto B, pelo caminho 1, pelo caminho 2 ou pelo caminho 3, o trabalho do caminho 1, o trabalho do caminho 2 e o trabalho do caminho 3 são os mesmos. Por quê? Porque o trabalho do ponto 3 depende da altura. E a altura é a mesma para todo mundo. Porque o trabalho da força-peso é peso vezes altura. Então, a altura, indo pelo caminho 1, pelo caminho 2 ou pelo caminho 3, é exatamente a mesma. Então, o trabalho da força-peso não depende da trajetória. O trabalho da força-peso só depende da altura. E a altura, indo pelo caminho 1, pelo 2 ou pelo 3, a altura é a mesma. Ó, de novo, eu botei uma outra figura representando exatamente a mesma coisa. Ó. Independente do caminho que você vá, a altura é a mesma. O que importa não é a trajetória. O que importa é a altura. Tá? A altura é uma linha reta na vertical. Não é o caminho que importa. O que importa é a altura. Tá claro, gente? Tá claro? Mais uma vez, ó. Nessa figura 1, nessa figura 2 e nessa figura 3, a trajetória foi diferente. Porque na 1 foi vertical, na 2 foi inclinado e na 3 foi para cima, para o lado, para cima, para o lado, para cima, para o lado. Mas a altura de todo mundo é a mesma. Se a altura é a mesma, os 3 trabalhos são os mesmos. Por favor, vamos fazer a questão 9 aqui, rapidinho. Eu vou fazer, porque eu só tenho 5 minutos. Eu nem vou esperar vocês fazerem, tá bom? Eu vou fazer um bloco de massa 700 gramas é levantado, então, ó, ele está embaixo e ele vai ser levantado até uma altura de 500 centímetros. Calcule o trabalho da força-peso e da força motora do movimento. Vamos lá. Primeiro, o trabalho da força-peso. A força-peso, quando você sobe alguma coisa, a força-peso está contra ou a favor do movimento? Quando você sobe alguma coisa, a força-peso está contra ou a favor do movimento? Contra. Então, vai ser P vezes H positivo ou P vezes H negativo? Negativo. Perfeito. Peso vezes H negativo. Aí o que a galera mais erra, João, na hora da prova? O que a galera mais erra é que esquece de transformar. Está em gramas. Gramas não é o SI. O SI E a para altura massa... 3 centímetros. Também, né? Lá, mas aqui antes do grama, o SI para massa é quilogramas. Então, a massa é 0,7 quilogramas. Porque de gramas para quilogramas você divide por 1000. Então, o peso é massa, que é 0,7, vezes gravidade, que é 10. E cuidado com a altura. A altura está em centímetro. O SI não é centímetro. O SI é em metro. Então, a altura é 5 metros. Fala, Nanda. Porque de centímetro a metro divide por 100. Fala, Nanda. É sim, Nanda. Eu botei, ó. Peso é massa vezes gravidade. A massa é 0,7 e a gravidade é 10. Eu botei exatamente isso que você perguntou. Tá certo? Então, o peso... Tranquilo, Nanda. Não precisa pedir desculpa não, pelo amor de Deus. Tranquilo, você só não viu ali. Então, 0,7 vezes 10 dá 7. 7 vezes 5 dá 35 no geral. Bom dia, Alício. Então, ó, o trabalho da força-peso foi menos 35 joules. Quer falar com eles, Alício? Oi, Belis, bom dia. 2 segundos, tudo bem? Bom dia, pessoal.
É bem rapidinho. Gente, vocês viram aí, quer dizer, eu não sei se ainda viu, porque, deixa eu ver se já apareceu aqui, eu programei acho que para 9 horas. Deixa eu ver. Ah, já foi. Eu coloquei ontem à tarde. Vocês viram que hoje à tarde, 2 horas da tarde, nós temos um encontro falando, Belis, sobre um bate-papo sobre o Enem 2020. Nós convidamos um professor chamado professor Ademar Celedônio, o nome dele. Ele é coordenador de um sistema de ensino aqui no Brasil, e ele vai conversar com os alunos do ensino médio como identificar no Enem questões fáceis, médias e difíceis. E aí a gente convidou todos vocês para um bate-papo. Ele vai falar, além de explicar essas questões, tirar outras dúvidas com relação ao Enem. Como é que você deve se preparar, de que forma você deve se ver as questões, ter toda uma orientação sobre o Enem, tá bom? Mas hoje tem plantão tirar dúvida de física, eu sei. Mas é o horário do rapaz, do professor. Ele, infelizmente, ele não tem outro dia, nem outro horário, ele só tem de 2 até 3 horas, tá bom? Hoje à tarde tem. O aluno que não tiver com dúvida em física, física 1, né, com o professor João. O aluno que não for assistir a aula de física e quiser assistir esse outro evento, está à disposição também, tá bom? Quem tem dúvidas em física, vai para física. Quem está com dúvidas quem não estiver com dúvidas em física e quiser assistir esse momento com o professor Ademar, vai para o professor Ademar, tá bom? Agora sim, é 1 hora só, é de 2 até 3, tá bom? Combinado? Entendido aí, Belis? Deu para ouvir direitinho? Certinho, tudo certo. Valeu, um abraço, viu? Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Só para encerrar aqui, ó, gente, porque eu só tenho 1 minuto com vocês, e o trabalho da força motora. A força peso é para baixo, só que a força que move o objeto está para cima. Quem sabe me dizer qual é o valor, agora vocês já aprenderam, qual é o valor dessa força F que sobe o objeto com velocidade constante? Lembrem que velocidade constante é aceleração igual a zero, significa equilíbrio dinâmico. Quem sabe me dizer qual é o valor dessa força F para o objeto subir com velocidade constante? Zero? Não. Qual é o valor dessa força F para subir com velocidade constante? 35. Não. O valor da força F. Qual é o valor da força F para ele subir com velocidade constante? Ou seja, equilíbrio dinâmico. A força resultante que é zero. A força F não é zero, nem 35. A força F, para ele subir com velocidade constante, tem que ser igual à força que puxa para baixo, que é a força peso. Então, a força F é igual à força peso, que é massa vezes gravidade, que vai dar 0,7 vezes 10. Então, a força F é 7. Lembra do que a gente viu no instante? Se a velocidade é constante, a aceleração é zero e está em equilíbrio dinâmico. A força que puxa para cima, F, é igual à força que puxa para baixo. Então, o trabalho da força motora, que é a força F, é F vezes a altura. O F é 7, a altura é 5, então vai dar 35 positivo, porque a força F é a favor do movimento. E a força peso deu 35 negativo, porque é contra o movimento. Então, aqui seria resistente e aqui seria motor, caso ele perguntasse. Questão 9. Vocês entenderam? Questão 9 é a última de hoje. Vocês entenderam? A gente poderia falar que o trabalho... Vixe, peraí, passou muito rápido. A gente poderia falar que o trabalho da força, sem o cálculo, dá raio. Basta você lembrar da teoria. Se você lembra que a força F tem que ser o mesmo valor da força peso, só que sentido contrário, se o da peso, o trabalho deu menos 35, sem cálculo nenhum, você já poderia falar que o da força F dá 35 positivo. É só lembrar da teoria. Porque se é movimento uniforme, é equilíbrio dinâmico. Se é equilíbrio dinâmico, não tem força resultante. Tem força, mas não tem força resultante. Aí a força que puxa para cima é igual à força que puxa para baixo. Poderia sim, Rai. Então, vocês estão liberados. A atividade ali só postar no AVA, tá bom?
Aí façam lá, são 3 questões apenas. Só tem 3 questões, tá? Façam lá direitinho. Beijos e abraços, fiquem bem, fiquem com saúde e até a semana que vem. Tchau, tchau.